Graças e louvores se dêem agora e a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem agora e a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem agora e a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem, é na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala através do Evangelista São João, capítulo 5, versículo do 31 ao 42. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale, mas há um outro que dá testemunho de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo de testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar. E vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar, as obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho ao meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face. E sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o recebereis? Como podereis acreditar, vós que recebeis a glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. E se acreditasseis em Moisés, também acreditareis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, a palavra que a Igreja nos traz hoje em sua Santa Liturgia, onde Jesus ele vem nos falar que há uns que buscam a glória deste mundo, a glória dos homens. E Jesus deixa bem claro: eu não vim buscar a glória deste mundo. Ou melhor, eu não preciso da aprovação de nenhum ser humano. Eu não busco a glória deste mundo, mas a glória de Deus. E aí ele vem dizer que o Pai dá testemunho dele.
que o Pai confirma que ele veio do Pai. No entanto, a dureza do coração, principalmente daqueles que se diziam conhecedores da lei, daqueles que se diziam filhos de Moisés, na obediência, no seguimento da lei que Moisés deixou, no entanto, eram os piores transgressores da lei e se tornavam piores porque conheciam. No entanto, não estavam dispostos a perder para ganhar. Perder o quê? Perder os privilégios e as regalias que eles adquiriram ao longo do tempo, manipulando. Os fariseus, escribas, doutores da lei, eles eram mestres em manipular a verdade. Os fariseus, eles manipulavam a verdade, eles ensinavam a lei de uma forma errada, para que eles pudessem sempre ficar no topo, e serem sempre vistos, paparicados, aplaudidos e aclamados pelo povo, porque não permitia que o povo chegasse a uma libertação pela verdade. Ele sempre manipulava essa verdade. E o povo era apenas usado como massa de manobra para as suas artimanhas, para as suas impreensões, para as suas concordância com o império. Aí precisava que o povo ficasse calmo. Então eles iam ali, pouco a pouco, trazendo ali o pensamento de Roma para dentro da comunidade judaica, e os doutores, os donos da lei, eles iam manipulando, para que o povo ficasse calmo e fosse aceitando ali a escravidão, fosse aceitando ser oprimidos, serem perseguidos, serem extorquidos, serem sugados pelo império, e até mesmo a lei sendo violada pelo Império Romano, e eles fechavam os olhos, não estavam nem aí. Ou seja, quantas transgressões da lei se era cometido, quantos absurdos, até porque Roma não se inclinava à lei judaica, à lei de Moisés e nada, nem a nada. Inclusive Roma foi quem executou. Roma executou os judeus, as autoridades judaicas, os fariseus, essa coisa toda eles arquitetaram, tramaram, até quando conseguiram que a autoridade romana executassem a crucifixão e morte de Jesus. Aniquilaram Jesus ali, no conceito humano deles, pensavam que tudo estava vencido e eles ganharam aquela questão. Mas nós sabemos a verdade, e essa verdade é que Cristo ressuscitou, e como ouvimos na palavra, ele ressuscitando desceu também à mansão dos mortos, e os mortos ouviram a palavra, e também a terra tremeu, e alguns túmulos se abriram, e alguns mortos levantaram. Veja que grande poder de Deus. Então, voltando aqui ao raciocínio da perseguição, da trama farisaica contra Cristo, a gente vê que eles tinham essas regalias. Então, essas regalias eles não queriam perder. A lei de Moisés conduzia o povo a uma libertação, a uma convivência com Deus, a uma obediência de mandamento e a uma libertação da escravidão do homem, do pecado. No entanto, eles não estavam muito preocupados com a libertação do povo, com o bem-estar do povo em geral. Tanto que em muitas situações eles perseguiram Jesus, eles acusaram Jesus de transgressor da lei porque Jesus acudiu uma pessoa. A exemplo dos doentes que Jesus curava em dia de sábado, ou seja, que eles iam até Jesus em dia de sábado e Jesus não deixava de atendê-los, de libertá-los da enfermidade, porque era dia de sábado. Jesus tinha compaixão e via que a vida daquele irmão era muito mais importante do que aquele dia de sábado, e que aquele dia de sábado ele existia para servir a vida do irmão, ou seja, a vida é mais importante. Então, o sábado foi feito para o homem, e não foi o contrário, o inverso. Então, eles colocavam o inverso,
que as pessoas ficassem cativas de certas coisas, enquanto que certas coisas foram criadas e feitas para servir a humanidade. Então, meus queridos irmãos e irmãs, a gente vê aqui a trama, porque eles buscavam a glória uns dos outros. Quem era da coja, né, da patota, era um louvando o outro, era um comungando com o erro do outro, era um escondendo a malandragem, né, a safadeza do outro, as tramas, era um encobrindo o outro, né, era um fazendo ali defesa do outro, e aí um buscando a glória do outro. Jesus, eu vim buscar a glória dos homens, eu não preciso de glória de nenhum ser humano não. A minha glória está no meu Pai. Meu Pai trabalha e eu trabalho. É como Jesus está dizendo, não sou vagabundo não. Eu não vim aqui para enganar o povo, eu não vim aqui para querer agora me manter, né, o meu sustento enganando o povo. Eu não vim aqui para barganhar com o império, com o poderio de Roma. Eu vim aqui porque eu trabalho. Meu Pai trabalha e eu trabalho. E aí, meus irmãos, quando Jesus diz assim, eu trabalho, meu Pai trabalha e eu trabalho, e que o Filho não faz nada a não ser aquilo que vê o Pai fazer, ou seja, o Filho ele olha e vê o Pai fazendo e faz igual ao Pai, Jesus está dizendo que não está fazendo nada diferente do que Deus fez, continua fazendo e fará. Ele está dizendo, eu não estou fazendo nada diferente. Nada. Se vocês conhecessem esse Deus, que vocês se vangloriam desse Deus de Moisés, nosso Deus, se realmente vocês conhecessem Deus, o meu Pai, vocês me aceitariam. Mas se vocês me rejeitam, se vocês me perseguem, se em tudo vocês tramam contra mim, vocês não conhecem meu Pai. É mentira. Vocês não conhecem. Vocês estão usando o nome do meu Pai para querer abarganhar, para querer ali ter a popularidade, ter as regalias, porque eles tinham muitas regalias por conta do meio religioso, né? Porque o povo, eles tinham atenção, né? Eles tinham uma atenção. E quando o povo dava atenção aos doutores da lei, a essa classe aí, o povo, eles tinham de certa forma uma liderança, eles tinham influência, e essa influência deles era vista como poder. Mas não era um poder, um líder que faz com que os outros se tornem líderes. Eles não eram líderes verdadeiros, eles eram líderes falsos. Eles não levavam o povo a crescer, eles não levavam... Para começar, gente, eles não permitiam nenhum subir no altar e ao púlpito, ao ambão, para fazer uma leitura. Eles não incentivavam. Era como se eles trabalhassem o povo ficar toda a vida com medo do altar. Então, nas sinagogas, era sempre eles. Eles não permitiam, não davam abertura, não incentivavam. Pelo contrário, dizia, este povo aléu que não conhece a lei e é amaldiçoado. Então, como eles não davam abertura para algum da sinagoga ali poder ter a coragem, a graça, entender que ele pode subir, que ele poderia fazer uma leitura, ficava sempre por conta deles e eles faziam do jeito que queriam, e aí eles usavam para manipular e fazer tantas coisas erradas, como foi o caso que quando Jesus ressuscitou, olha como eles são sacana. Quando Jesus ressuscitou, primeiro eles pediram a Pilatos lá que colocasse 2 guardas no túmulo. O que é que eles disseram? Olha, Pilatos, ele disse que ressuscitaria no 3º dia. Está espalhado aqui em toda a Judéia, aqui nas redondezas. Então, o que é que vai acontecer, Pilatos? Esses discípulos dele vão roubar o corpo dele. Eles vão lá na madrugada, no 3º dia, e vão roubar o corpo dele, vão esconder em algum canto e vão sair aí espalhando que ele ressuscitou. E Pilatos não dá muita importância, mas eles insistem, e Pilatos coloca 2 guardas lá. 2 guardas no túmulo de Jesus para vigiar, para os discípulos não virem roubar o corpo de Jesus, e o que Jesus disse aí, agora os discípulos propagar que realmente aconteceu, porque Jesus disse que ia ressuscitar no 3º dia. E assim eles
eles conseguiram, né? E Pilatos fez, colocou 2 guardas. E como nós sabemos nas Escrituras, Jesus ressuscitou, a pedra foi removida, os guardas ficaram ali assombrados, correram lá para a cidade para dizer que Jesus havia ressuscitado. E os guardas foram para quem? Diretamente para eles, ou seja, vamos às autoridades religiosas, vamos contar o fato primeiramente para eles. É como se os guardas dissessem assim: esses homens são de Deus, então esses homens são confiáveis. Algo que aconteceu aqui não pode ter sido do Galileu próprio. Ora, a pedra foi removida, uma luz muito forte nunca vista, e ele ressuscitou. Então vamos contar. Aí os guardas chegam lá, vai contar o fato que eles dizem, vai lá dentro, pega uma soma de dinheiro, dá aos guardas e diz assim: fiquem com esse dinheiro, esqueça esse assunto que ele ressuscitou, e vocês espalham aí que os discípulos vieram e roubaram o corpo. E assim pegaram o dinheiro e saíram espalhando aí, ó. Que Jesus não ressuscitou, o corpo foi roubado. Veja, meus irmãos, veja como que umas pessoas dessas tinham compromisso com Deus. Como que uns homens desses tinham compromisso com Deus? Mentirosos, maldosos, maquiavélicos, cínicos, cheios de artimanha, de maldade. Então assim era os fariseus, assim era aquele povo. Então Jesus estava no meio dessas cobras. Jesus estava no meio dessas cobras. Aí Jesus disse: olha, eu não vim buscar aqui o que vocês buscam. Eu não vim aqui disputar com a glória um dos outros que vocês buscam. É um louvando o outro, é um louvando o outro. Eu te louvo, tu me louva. Eu te louvo, tu me louva. Era assim. Eu vim buscar isso. A minha glória vem do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Eu vim trabalhar. Meu Pai trabalha e eu trabalho. Aí lembramos a passagem de João 4, capítulo 4, versículo 34, lá no poço de Jacó. Quando Jesus está lá conversando com a samaritana, que os discípulos foram comprar mantimento, que chega, que ele se alimenta, e diz: Senhor, o Senhor não vai comer, o Senhor não se alimenta? Jesus vai e olha para os discípulos e diz: meu alimento é fazer a vontade do meu Pai e cumprir a sua obra. Meu alimento, diz o Senhor, é fazer a vontade do meu Pai e cumprir a sua obra. Então Jesus diz o que para os discípulos? Eu estou me alimentando e está dando assistência a esta mulher que era rejeitada pela comunidade, que era má vista, que era desprezada, que era excluída. Eu me alimento em dar atenção a quem o mundo não dá atenção. Eu me alimento, eu gosto de me entreter, eu gosto de estar com pessoas que é rejeitada, que é desprezada, que é desclassificada, que é mal vista, porque ele passou por isso. Ele foi desclassificado, ele foi rejeitado, ele foi mal visto, ele foi caluniado. Entendeu? Tantas coisas inventadas do Senhor. Então o Senhor, ele se via nessas pessoas também, certo? Ele se via. Ah, mas Jesus não pecou. Ah, mas aquelas pessoas cometeram. Ah, mas isso e aquilo. Sim, mas Jesus não te fez juiz de ninguém, meu amigo, minha amiga. E é quem te constituiu juiz para que você agora se levante como justo juiz a condenar? Ora, Jesus que é Jesus, meu amigo, minha amiga. Jesus que é Deus. Ele olha para a samaritana e ele ama, ele oferece água viva, a verdadeira água. Se tu beber da água que eu vou te dar, eu quero te dar, jamais tu vai ter sede, mulher. Ele não sentou ali como carrasco juiz. Jesus que é Jesus, Filho de Deus, santo, santo, santo. Quando aquela mulher pecadora é lançada aos seus pés, Jesus a ama e a levanta e diz: vai, não tornes a pecar, não condenou, não julgou. Quem é eu e quem és tu para julgar? Então Jesus se identifica porque ele passou pela injustiça humana, ele passou pelo preconceito. Levantaram o falso testemunho de Cristo. Por que não estão levantando falso testemunho dessa mulher? Eu desconfio. Vindo de quem vem, eu desconfio. Ora, vindo dos fariseus, dizendo que pegou a mulher em adultério, e já com a trama por trás, é de se desconfiar. Então, meus queridos irmãos, Jesus diz: eu trabalho e meu Pai trabalha. E eu não faço nada por mim mesmo. Eu faço o que vi meu Pai fazendo ao longo
do tempo. Ainda quando eu não tinha vindo a esse mundo, que eu estava lá junto do Pai, eu já via meu Pai trabalhando pela salvação da humanidade. Eu já via meu Pai preocupado, mandando profeta, fazendo isso, aquilo e tudo mais. Quando meu Pai fez lá o primeiro homem, em que ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, eu estava presente, eu com meu Pai e o Espírito Santo. Então ele diz, eu vi meu Pai trabalhando, então eu aprendi com meu Pai. É isso que ele quer dizer. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que eu e você nessa caminhada de fé, não vamos buscar a glória desse mundo, nem buscar aplausos, nem buscar ser reconhecido, querido e essas coisinhas que a gente vê muitas vezes hoje nas sinagogas de hoje, certo? Nas sinagogas de hoje. E voltando aqui o raciocínio, lembrei agora de sinagoga, em que eles não permitiam o povo subir para o ambão para fazer uma leitura. Pode ver que quando Jesus ele sobe, quando Jesus ele toma a iniciativa de ir lá, ele já fica tudo assim, com as unhas de fora. E quando Jesus faz a leitura que diz, lá de Isaías, pega o rolo, que desenrola, começa a ler. E quando Jesus finaliza, hoje se cumpriu essa escritura? Hoje se cumpriu porque Isaías falava dele mesmo. O que é que eles fazem? Voa em Jesus lá, arrasta, tira do ambão em tempo de quebrar tudo. E diz que vão arrastando para fora da sinagoga, puxa lá para um ponto mais alto e quer jogar Jesus de precipício abaixo. Porque eles não gostaram. Primeiro, não gostaram que Jesus subiu, é só nós que sobe. Segundo, não gostou que Jesus fez uma leitura. Ora, minha gente, imagina se a gente faz uma leitura, proclama uma leitura na unção do Espírito, já é assim aquela coisa maravilhosa de se ouvir uma pessoa que proclama uma leitura ali na unção. Como é bom os nossos ouvidos deleitem ouvir, na unção de Cristo do Espírito. Imagina o próprio Deus ali proclamando. Ora, o povo ficou maravilhado, então os fariseus se iraram já com aquilo. Aí, para a gota d'água, Jesus dizia que se cumpriu, que aquela leitura falava dele. Ora, que conversa é essa? Queriam jogar Jesus lá embaixo do precipício. Mas diz a palavra que Jesus saiu entre eles, porque não estava escrito que Jesus iria morrer jogado num precipício, mas morrer na cruz. Jesus sai entre o meio deles e vai a outra localidade. O profeta não é bem aceito na sua, ele vai para outra. Se na sua talvez não aconteceu muitas curas, porque aconteceu isso, hein, gente? Lá na comunidade de Jesus, aconteceu poucas curas, quase nenhuma, porque não acreditaram. Mas Jesus fez muitas proezas por fora. Então, os testemunhos lá fora eram enormes do ministério do Cristo, do trabalho de Jesus. Mas na sua comunidade, ele não fez tanto quanto fez nas outras fora, por conta da falta de fé e da dureza de coração. Então, meus irmãos e irmãs, que possamos acolher essa palavra no nosso coração, deixar ela dar fruto, gerar seu fruto, para que nós possamos também, nesse acolhimento da palavra de Cristo, buscar viver aquilo que Jesus quer de cada um de nós. Não buscar a glória dos homens, não buscar os louvores dos homens, mas buscar a glória de Deus e nos importar com a opinião e o testemunho que Deus dá de cada um de nós e não com a opinião pública. Seja ela de louvor, seja ela ao contrário. Seja ela para nos colocar lá em cima, seja ela para nos colocar lá embaixo. Não importa. Não é ela que nos faz ir adiante. Não é ela que nos inspira ou que nos dá força de continuar firme. O que nos inspira, que nos dá força de continuar firme e adiante, e avançar para as águas mais profundas, é nós saber que mesmo sendo pessoas falhas e pecadoras, há no coração de cada um uma luta sincera, verdadeira, e que os nossos olhos estão fitos no Senhor e se importa com o que Ele está vendo, pensando e testemunhando de cada um de nós diante do Pai. Como Ele mesmo diz, aqueles que verdadeiramente dão testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho deles diante do meu Pai. Então, a nossa preocupação tem que ser esta. Aqui foi a reflexão hoje, da palavra da Santa Liturgia de hoje que a Igreja nos traz. Obrigado a você, meu irmão, minha irmã, que esteve até agora no canal. Peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal. Obrigado a você, graças ao meu bom Deus, para a honra e glória dEle.
chegamos aos 1000 inscritos e vamos avançando nessa família de inscritos no canal para que outras pessoas também possam conhecer esse trabalho de evangelização pelas redes sociais e possam se inscrever, indique esse canal a outras pessoas, manda essa pregação e estaremos juntos evangelizando. É isso que a igreja nos ensina, é isso que a igreja nos orienta. Uma assembleia que eu fui, da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, vi um formador da diocese e ele exortava que nós devemos usar hoje das redes sociais, em todos os meios que ela nos oferece, para anunciar Jesus. E ele exortava dizendo, se o mundo está usando e está usando bem, e tem assim um manuseio da ferramenta, de uma forma que eu vou dizer, para propagar a mentira, o erro e divulgar tantas coisas horrendas que estão aí enchendo a cabeça da juventude de tantas coisas loucas, porque nós não iremos usar para anunciar Jesus? Porque nós não iremos usar para fazer com que a luz chegue nos cantos mais escuros dos corações, para que essa graça vá fazendo a obra nos corações mais endurecidos e empedernidos? Então, nós não devemos ser tímidos, nos apocar ou nos revestir de uma falsa humildade. Eu não quero aparecer. Então você vai pregar e cobre-se com pano para ninguém te ver. Ora, o aparecer não está na nossa imagem, mas no que o nosso coração está sentindo na hora. Você sabia disso? Você sabia disso? Não é a nossa imagem, mas é o que nosso coração. Você vê que Jesus sempre ia no pensamento, no coração, no sentimento dos fariseus, certo? E o externar só era meramente o que já transbordava. Então não é na nossa imagem que aparece, mas é no que o nosso coração está ali sentindo, cogitando, palpitando na hora, certo? Então não vamos nos revestir de uma falsa humildade para querer alegar, eu não faço, eu não vou, porque eu não quero aparecer, porque então assim você tem que ser invisível, ser invisível, ou pregar debaixo do ambão, debaixo sei lá, se esconder, para ser sua voz. Ou então prega só com áudio também, não sei, mas isso não é uma verdade, meus irmãos. Fosse assim, a igreja não usava, os padres não pregavam, o Papa não falava nas redes sociais, as missas não eram transmitidas nas redes sociais e aí por diante. Então, quando você ouvir uma pessoa dizendo, fulano quer aparecer, aparecer como, gente? Pregando a palavra, que apareça. Ora, se é para pregar Jesus, meu irmão, apareça, mas que Jesus seja anunciado, que Jesus seja pregado, que Jesus seja aí trazido aos corações, que a palavra de Deus seja anunciada. Até com os fariseus. Olha a importância da palavra. Não é nem de quem anuncia, da palavra, de Deus. Até dos fariseus Jesus disse assim, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Quando eles falavam aqueles conselhos da palavra, Jesus dizia, faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Olha a importância da palavra, certo? Então, anuncie Jesus. Proclame Jesus. Na rádio, na TV, se te convidar de um programa de televisão, vai lá, aproveita a oportunidade, anuncia Jesus. No YouTube, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Usa, navega, mas navega anunciando Jesus. Navega buscando a glória lá do céu, do alto, não o louvor dos homens. Ainda que venham, mas não é isso que tu busca, vai em paz, vai navegando, mas anunciando Jesus Cristo. Então fica com Deus, amado irmão, amada irmã, que eu vou com Ele, e até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir. Paz e bem.
Amém.